E em estúdio, para analisar as notícias do dia, está como sempre às terças-feiras Bruno Costa, analista da GoBullying. Bruno, muito bom dia. Começando por estes números relativos ao PSI 20, depois deste, como vimos, início de ano, o melhor dos últimos 5 anos, o PSI 20 ainda assim mantém uma tendência muito positiva, com um saldo de mais de 5%, mas poderá inverter-se a médio e longo prazo esta tendência ao longo deste ano de 2011, que se prevê, pelo menos para Portugal, um ano difícil? Importa salientar três dinâmicas. A primeira, que esteve na origem do bom desempenho desde o início do ano, portanto, tem sido os bons resultados, principalmente os bons resultados do último trimestre. Em particular, destaco os bons resultados da banca, que são um dos setores que está a liderar positivamente a recuperação do PSI 20 e a valorização do PSI 20 este ano. Por outro lado, também destacar algumas empresas que têm já bastante dos seus resultados líquidos provenientes de fontes fora de Portugal. Aqui, portanto, salientar, por exemplo, títulos como a Jerónimo Martins, a Portocel, entre outros títulos. E a terceira dinâmica, que é aquela que será determinante mais no futuro, será para as empresas que têm uma maior dependência da dinâmica doméstica, portanto interna, perceber de que forma é que as novas medidas da austeridade, o novo PEC, que sendo este que aparentemente poderá vir ou não a ser aceito mais ou menos consensualmente, é só uma questão de tempo, porque aparentemente toda a gente parece estar de forma consensual relativamente à necessidade de novas medidas. E, portanto, de forma é que essas medidas vão impactar na dinâmica interna. Se, portanto, as medidas continuarem a incidir muito mais do lado da receita, como até aqui tem sido verificado nos últimos PECs, portanto, isso tem uma importância mais recessiva e também mais potenciadora de desemprego. Se, por outro lado, se observarmos uma dinâmica mais orientada para o lado da despesa, portanto, em termos de redução da despesa do Estado, é uma dinâmica que, apesar de ser penalizadora no curto prazo, no médio e longo prazo, libertará o país e, enfim, as empresas com um PIB, o país com um PIB potencial, portanto, mais elevado, de crescimento, e terá também um menor impacto relativamente àquilo que é o mercado de emprego. Sendo, enfim, estas três dinâmicas estão a evoluir, quase todas elas, as primeiras duas de forma favorável, esta última, portanto, é uma... Vai estar muito dependente. Exatamente. Também, estando dependente do mercado doméstico, naturalmente que vai depender das várias políticas internas e, nomeadamente, do próprio desempenho da economia portuguesa. Olhando para uma das cotadas que tem registado, foi a estrela do PSI 20 em 2010, continua com um bom desempenho neste início de ano. Jerónimo Martins começa agora a atrair outras atenções, nomeadamente do guru Warren Buffett. É um ponto pode dizer-se, muito favorável para esta retalhista nacional. Sim, a confirmar-se será sempre um indicador extremamente positivo do ponto de vista da confiança dos investidores na empresa, que será obviamente ainda mais reforçada, visto que já está com níveis de confiança relativamente à atratividade de investidores bastante elevada. Relativamente a esse aspecto, vou referir também, muito recentemente, em termos de informação relevante, os próprios acionistas, portanto, da Jerónimo Martins, têm estado a reforçar também a sua presença nos capitais e nas ações, no volume de ações dentro da própria empresa, uma situação que também aconteceu recentemente com a Sonaecom. Isto são sempre notícias que, independentemente dos montantes, são sempre notícias interessantes e que têm esta impactante positiva do lado das expectativas dos investidores, visto que se a estrutura acionista está a reforçar, independentemente dos montantes, é sempre uma capacidade de confiança que é demonstrada relativamente à atratividade do título e também àquilo que são as suas expectativas relacionadas com a atividade das próprias empresas. Ainda relacionado com o PSI 20, e visto que não falei disto na primeira questão, em termos do setor financeiro, gostava de destacar também que isso será determinante a forma como o Banco Central Europeu tenderá a agir, mais ou menos rapidamente relativamente ao aumento das taxas de juros, visto que, por exemplo, o peso de empréstimos com taxa variável em países como Portugal e a Espanha é entre 80% a 90%, o que significa que no curto prazo poderá ter um impacto positivo para o setor financeiro, visto que eles conseguem acomodar as margens, embora no médio e longo prazo, a manter-se estes níveis de desemprego, a tendência seria para que os bancos tendessem a constituir maiores reservas ou provisões para incumprimento de crédito, visto que, por exemplo, no caso da Espanha eles têm continuado a aumentar e em Portugal, recentemente, também continuamos a observar uma dinâmica crescente. Portanto, será determinante também perceber de que forma é que o Banco Central Europeu irá agir e em que timing
para aferir daquilo que pode vir a ser o potencial também do PSI 20 ao longo deste ano. Bruno, olhando para esta análise do JP Morgan que recomenda os investidores a comprarem ações europeias, partilhas também desta perspectiva, aproveitar a desvalorização nesta altura, porque eventualmente depois acabam por relacionar com a catástrofe no Japão, que já vamos falar mais à frente, dizem que essa desvalorização depois poderá levar também, à medida que o país for recuperando, essas empresas poderão atingir máximos este ano. É difícil de definir esse cenário, mas efetivamente, tal como referiste desta casa de investimento e como temos vindo a observar de quase todas elas, poderia citar aqui, enfim, 10 nomes, que recentemente todos têm alinhado num cenário de facto de aproveitar esta correção, visto que, por exemplo, olhando para os gráficos dos principais índices, continuamos acima das principais médias móveis de referência, de 100 dias, 200 dias, e isso normalmente é interpretado do ponto de vista dos analistas como estando dentro de uma tendência ascendente. Por outro lado, olhando também para a capacidade das empresas de gerarem resultados, cash flow e dos distribuírem, em termos daquilo que são os dividendos, também estamos a verificar que esse comportamento tem vindo a ser acrescentado. Por outro lado, no preço face aos resultados esperados, observando as médias históricas, na generalidade destes países que estamos a referir, em particular aos países periféricos e depois também ao Japão, em virtude desta correção, estamos a níveis historicamente abaixo das médias, o que poderá de alguma maneira significar uma oportunidade uma de investimento.